Fala, meus amigos, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o tricolor aqui no nosso Central Grenal, e neste vídeo nós vamos repercutir a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi e também do presidente Alberto Guerra, após a eliminação do Grêmio para o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Bom, o Renato ele começou a entrevista se justificando e falando sobre Bitelo, porque o Renato foi questionado sobre as suas alterações e do porquê da retirada do Bitelo, já que ele vinha num momento muito bom no jogo. O Renato justificou da seguinte forma: ele disse que que alguns jogadores, na verdade, estavam com algum desgaste muscular por conta da última partida contra o Fluminense no domingo, que a maioria dos jogadores havia jogado, então ele precisou mexer porque alguns jogadores já estavam perdendo ritmo, segundo o que ele analisou. Outra análise que o Renato fez também era que, a partir daquele momento, ele tentaria a bola aérea. E o que aconteceu? Quando ele colocou o João Pedro e já tendo Soares no jogo, são dois jogadores que cabeceiam muito bem, o Renato escolheu tirar o Bitelo para colocar o Bessosi. E assim ele puxaria o Ferreira por um lado, Bessosi por outro, que são jogadores que levantam a bola na área, que conseguiriam fazer cruzamentos. Sendo que o Bitelo não tem esta característica, então por isso que ele preferiu tirar o Bitelo e colocar o Bessosi para tentar cruzar bolas na área. Ele justificou que o ano não está perdido para o Grêmio, que o Grêmio vai disputar o Campeonato Brasileiro, que embora o Botafogo tenha disparado na liderança, tem todo um segundo turno ainda pela frente, já disse que viu muitas coisas no futebol e que, óbvio, que o Botafogo vai perder pontos e que o Grêmio vai estar lá, porque todo jogo é uma decisão no Campeonato Brasileiro, não só para o Grêmio, mas também para outras equipes. Sobre algumas lições que podem ser tiradas dessa desclassificação para o Flamengo, o Renato voltou a falar sobre o primeiro jogo aqui na Arena. Diz que o Grêmio perdeu e deixou de ter vantagem em Porto Alegre. A desclassificação passou muito por Porto Alegre, porque encararam o Flamengo com um resultado de 2-0 diante de um Maracanã lotado. É muito complicado, que apesar de tudo isso que aconteceu, ele aplaudiu demais o grupo, que o grupo estava de parabéns, porque fizeram uma grande partida. Vamos lá. Ele foi questionado também sobre o Soares, sobre a seca de gols do Soares, sobre o momento do Soares, que o Soares perdeu gols importantes também nessa partida. E aí o Renato, ele, olha, é o quarto maior do mundo, o que eu vou falar desse cara? Daqui a pouco ele volta a fazer gol, é uma fase que todo centroavante passa, todo atacante passa. Citou inclusive o momento do Gabigol, que até um tempo atrás estava a 10 partidas sem marcar, mas que depois acabou passando por essa fase. Diz que é normal, mas ele enfatizou que o Soares não tem feito gols, mas o Soares é um dos maiores que dá mais assistências no grupo. O Soares é um jogador super importante, principalmente nas triangulações, não só por fazer gols. O Renato elogiou muito a equipe. Meu time foi tão grande quanto o Flamengo no jogo de hoje. Não é qualquer equipe que consegue isso. O Flamengo fez a melhor partida do ano contra o Grêmio na Arena e aproveitou as oportunidades. Fecha aspas para a fala do Renato. E para ele essa foi a diferença. O Flamengo fez a melhor partida contra o Grêmio aqui em Porto Alegre, soube aproveitar as chances. O Grêmio fez uma boa partida contra o Flamengo, mas não aproveitou as chances que teve, segundo o próprio Renato. O Grêmio está num ano de recuperação e a nossa infelicidade, segundo o Renato, foi na Arena. E aí veio a discussão sobre o VAR, porque esse lance do pênalti do Rodrigo Eli foi muito discutido nessa entrevista coletiva do Renato e depois também com o presidente Alberto Guerra. O Renato disse que viu o lance do pênalti no vestiário e disse que está muito difícil saber qual a regra do jogo. Lembrou que diante do Bahia na Copa do Brasil teve uma situação muito pior e que acabou não sendo pênalti naquela ocasião. No jogo contra o Flamengo pelo Brasileiro, teve um com a mão e também não foi marcado. Fica difícil entender as regras, segundo o Renato. Contestou que o Wilson Seneme, o chefe dos árbitros, no caso, que toda terça-feira grava um vídeo para as redes sociais da CBF com os lances polêmicos da rodada, que os
os árbitros podem ter errado ou não, e na maioria das vezes os árbitros nunca erram, né, nestas explicações que o CNM faz aí durante toda a semana. Então ele contestou o CNM, né, que é o chefe dos árbitros, disse que vai argumentar nos vídeos que ele faz e divulga na CBF, mas questionou com uma frase: quem é o CNM para falar que isso é pênalti ou aquilo não é pênalti? Vamos ver no vídeo. Então, o CNM fica, não, ele vê lá, discute, fala, ó, esse lance aqui foi pênalti, não, esse lance aqui não foi pênalti. Quem é ele para falar isso? Ele pode dar a opinião dele, agora ele tem que escutar quem entende de futebol também. Se ele entende de regras, nós que vivemos do futebol entendemos também, ou mais do que ele, porque nós somos jogadores também, ex-jogadores. Então não adianta, é muito fácil chegar lá, não tem ninguém do lado para bater nele, bater que eu digo com palavras. Não, aqui foi pênalti sim, você não está falando que não foi. É muito fácil, pegar lá a televisão, vem cá, deixa eu ver esse lance. Não, esse lance não foi pênalti. É difícil de ver ele falar que um lance que foi pênalti. Sempre a arbitragem está certa para ele. Sempre a arbitragem está certa para ele. Mas é gozado que numa partida o mesmo lance é pênalti, no outro lance não é pênalti. Ele é o dono da verdade, né? Ele é o dono da verdade. Você me fala o seguinte, então, quando você for opinar sobre isso aqui, é pênalti ou não, leva 3, 4 treinadores com você e deixa eles opinarem também. Lado a lado, ao vivo, ao vivo. Vamos discutir as regras. Vamos discutir. Deixa os treinadores, os capitães dos times, falarem também. Lado a lado, ao vivo. Aí você vai falar e quem está do outro lado, quem tem também vai falar. E aí vamos ver. Após a entrevista do técnico Renato Portaluppi lá no Rio de Janeiro, após a eliminação para o Flamengo, a desclassificação para o Flamengo, o presidente Alberto Guerra cumpriu o que já tinha prometido aos jornalistas e falou sobre o jogo. O presidente já tinha adiantado que falaria independentemente de classificação ou não, mas fato é que o presidente estava confiante para essa partida e ele deixou isso bem claro nas suas considerações iniciais. Disse que estava muito confiante para a partida, disse que teria, né, tinha a visão de chegar ali comemorando, de estar fazendo uma festa junto aos jornalistas, mas foi o que acabou não acontecendo. O presidente aproveitou para elogiar os jogadores, elogiou a comissão técnica, chamou os jogadores de guerreiros, elogiou pela partida que fizeram, né? Elogiou a torcida, disse que a torcida apoiou demais também, foi um capítulo à parte, mas o presidente também criticou fortemente o árbitro da partida e também a CBF. Chamou o pênalti de injusto, que não foi pênalti nesse lance do Rodrigo Reilly, no caso, que acabou dando a vitória do jogo ao Flamengo. Disse que o tricolor vai entrar sim com um ofício na CBF para tentar explicações e mostrar a sua insatisfação por conta dos lances da arbitragem. Fez mais críticas ao CNM, o Renato já tinha feito 2 críticas ao CNM, tinha proposto inclusive que o CNM fosse avaliar os seus vídeos na companhia de capitães de times, ou se não de técnicos, e criticou, o presidente aproveitou para criticar o juiz da partida por conta de ter picotado muito o jogo nas falas do presidente. O que ele quis dizer com picotado muito o jogo? Marcou muitas faltas. Na visão do presidente, algumas faltas que não precisava ter marcado, lances que poderia ter seguido, então ele foi parando demais o jogo ao longo da partida, coisa que beneficiava somente o Flamengo, que estava com o resultado a seu favor. O presidente ainda deu um detalhe curioso, um fato que ele citou, que foi o ano de 2010. O presidente disse que quer repetir a campanha de 2010 com o Tricolor, onde o Grêmio fez 42 pontos e quer brigar por título nesse segundo turno que começa no próximo domingo. Enquanto tiver chances, o Grêmio vai estar brigando sim, por que não, segundo o presidente. A respeito da desclassificação, se isso impactaria na questão financeira, o presidente disse que não, porque como o Grêmio tinha planejamento de chegar somente até a 3ª fase da Copa do Brasil e tudo que viesse depois seria lucro, obviamente que chegar até a semifinal da Copa do Brasil não acabou afetando em absolutamente nada na questão financeira do Tricolor. Claro que se o Grêmio conseguisse chegar à final,
Pô, aí seria maravilhoso. O clube que está se reestruturando, que tem algumas dívidas muito complicadas a serem pagas. Então, se o Grêmio tivesse chegado até a final, já garantiria no mínimo mais 30 milhões. Como não foi o que aconteceu, o que veio depois da terceira fase até essa semifinal foi um lucro que o Tricolor não contava. Então isso acaba não afetando. Beleza, meus amigos? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.